Olá, queridos internautas do YouTube da Arquidiocese de Fortaleza. É uma grande alegria estar com você em mais uma edição do perfil Arquifor. Eu sou Ana Flávia Bezerra e apresento esse espaço de encontro, testemunho e inspiração. Hoje nós recebemos uma convidada cuja vida une fé, ciência e missão. Rebeca Dourado é ginecologista e obstetra, mestre pela Universidade Estadual do Ceará e atua como consultora médica em Naprotechnology, uma ciência que respeita a fertilidade do casal e busca tratar suas causas a partir da cooperação entre fé, ética e medicina baseada em evidências. Ela é esposa do Denis, mãe de 4 filhos e médica provida. Traz no coração a experiência pessoal e profissional de quem acredita que cada vida é um dom e cada história é conduzida pela providência divina. Ao longo desta conversa, vamos conhecer suas raízes familiares, sua formação médica, o chamado ao matrimônio e a abertura à vida, a sua experiência internacional na formação em Naprotechnology e os testemunhos que marcaram profundamente sua família. Mas antes de começar a conversa com a doutora Rebeca Dourado, eu tenho aquele convite bem especial para fazer para você. Você já sabe qual é, né? Por favor, curte aí a nossa página, não deixa para depois, faz isso agora mesmo, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha, deixa aqui os seus comentários de onde você está assistindo e passa aí para todos os seus grupos de WhatsApp. Aproveita também e se inscreve agora mesmo na nossa página. Agora a gente vai dar início à nossa entrevista com a doutora Rebeca Dourado. Já estamos aqui com a doutora Rebeca Dourado. Seja muito bem-vinda. Que grande alegria conversar com a senhora aqui no perfil Arquifor, em mais um perfil Arquifor. E para começar, né, eu quero falar de algo que essa semana todo mundo tomou conhecimento, né? Ela já está rindo porque ela sabe o que é. Algo que viralizou, um vídeo lindo, onde mesmo diante daquela situação que qualquer outra mulher teria ficado apreensiva, a doutora Rebeca aparece plena, sorrindo, ao lado do Denis, que é o seu esposo, e com a Teresa de Jesus, isso mesmo, linda no colo, tranquila. Como foi aquilo ali? Conte um pouquinho pra gente. Esse vídeo ganhou o mundo, tá todo mundo falando. É verdade, assim, a Teresa, ela nasceu... primeiramente, né, eu quero agradecer, né, por estar aqui. É um prazer imenso, né, estar conversando com você, estar aqui nesse programa tão maravilhoso e falar da minha experiência com o nascimento da Teresa de Jesus. Eu não posso falar do nascimento dela como algo comum, né, algo ordinário. Na verdade, muitas pessoas me perguntam por que eu só decidi postar o vídeo do nascimento dela agora, 5 meses depois do ocorrido. É porque, na verdade, demorou a cair a nossa ficha de que o que tinha acontecido conosco não tinha sido ordinário, tinha sido extraordinário. Né? Claro, bebês nascem em carros, podem acontecer. Eu já tive pacientes que tiveram essa experiência, mas... eu digo muito que o nascimento da Teresa foi a coroação de um tempo, né? 6 meses antes, eu, meu marido e a Teresa estávamos vivendo uma situação um pouco mais dramática, né? Meu marido havia tido um AVC, ele teve um AVC ano passado, né? Em abril de 2025, e ele e a Teresa, ela na minha barriga, nós 3 vivemos todas as emoções, o turbilhão de emoções que foi ver o meu esposo adoecer, né? E então eu pedia muito a Deus, nós nas nossas orações pedíamos muito a Deus para que ela nascesse com saúde, para que tudo que a gente tinha vivido não atrapalhasse o desenvolvimento dela. A gente sabe quão preciosa é uma gestação, né, Ana Flávia? Assim, era a minha preocupação como obstetra, como mãe, a dele como pai, de que talvez tivesse afetado de alguma forma, né? As minhas emoções pudessem também passar para ela, as emoções negativas, né? Enfim. E então, Deus falava a todo momento que a gente não se preocupasse, que tudo ia dar certo. Eu me lembro de uma passagem que eu abri poucas semanas antes de ela nascer e que Deus me falou claramente que tudo que eu quisesse pedir, Ele me concederia. E ali eu pedi por um parto saudável, um parto rápido.
Eu pedi exatamente isso, um parto rápido e um parto saudável. Que eu não passasse muito tempo sofrendo, que eu acolhia as dores que ele quisesse me dar. Porque parto dói, é fato. É fato. Mas que ele pudesse pelo menos me aliviar em relação ao tempo de eu sentir essas dores. E foi isso que aconteceu. Então, assim, quando foi tudo muito rápido, foi menos de 1 hora de trabalho de parto, e quando a Tereza nasceu, aquele retrato daquele momento ali, que meu marido tirou o celular e disse, não, eu preciso filmar isso. E aí ele pegou assim, porque ele não estava acreditando, gente, que ela tinha nascido. Ela nasceu com ele dirigindo. As pessoas acham que a gente parou em algum canto e que ali foi feito o parto. Não. Foi com o carro em movimento, foi tudo acontecendo. Então ele pegou o celular assim, de uma forma muito espontânea e nos filmou. E aquela felicidade daquele vídeo ali é uma felicidade autêntica. E não somente a felicidade pela nossa filha, por ela estar ali, ter nascido bem. Não. É uma felicidade autêntica porque era uma promessa de Deus. Né? Era uma promessa de Deus. E assim, você falando, a gente vai fazendo memória do vídeo, né? Porque eu também assisti o vídeo, assim como todos vocês, e a gente vê a sua tranquilidade, né? Vê tudo ali acontecendo e realmente só algo, né? Onde Deus estava ali cuidando de tudo para passar aquela tranquilidade, né? E como você falou, foi algo que você pediu e Deus, na sua infinita bondade, né, lhe concedeu. Doutora Rebeca, você é médica cristã, pró-vida, né, com especialidade em obstetrícia, né, e aí eu queria que você falasse para a gente dessa sua missão, você que também já foi para os Estados Unidos, já passou uma temporada lá, para poder se aprofundar na técnica Naprotechnology, né, eu queria que você falasse um pouco dessa missão, né, de mostrar para nós mulheres a beleza que é, né, a nossa fertilidade, né, e aí fale um pouco para a gente dessa missão que hoje você tem. É uma missão muito cara, né? Muito cara para mim, mas eu sou um grãozinho de areia no meio de um oceano inteiro, né? Porque quando a gente pensa que Deus é o Criador, Ele tudo faz acontecer. E nós somos instrumentos para que essa criação chegue ao mundo. Nós somos meros instrumentos, né? Se a gente for pensar, nós somos instrumentos, Ana Flávia. Então, quando eu decidi, né, quando eu tive a minha conversão maior, que foi a minha conversão definitiva, em que ali eu decidi, eu não vou mais, a partir de hoje, prescrever nenhum anticoncepcional, eu não vou mais indicar laqueadura, eu não vou mais nem encaminhar pacientes para botarem DIU, porque eu não colocava DIU, nunca coloquei um DIU na minha vida. No entanto, quando a paciente vinha me perguntar, mas eu queria colocar um DIU, doutor, e eu dizia, olha, a minha colega fulana de tal coloca, a minha colega cicrana coloca, mas eu não coloco. E eu achava que eu estava fazendo muita coisa. E não. Deus, Ele me mostrou que Ele não queria uma parte de mim, Ele queria o meu tudo. Então, lá atrás, a partir do momento que eu dei o meu tudo a Deus, eu dei totalmente. Então, eu passei a me especializar em uma ciência que é a Naprotechnology. Ela é um ramo do que a gente chama hoje, de uma forma mais abrangente, de fertilidade natural. Então, o que é a fertilidade natural? É o auxílio que nós profissionais, eu como ginecologista e obstetra, dou com a investigação adequada, com as técnicas adequadas, que eu dou aos casais que sofrem de infertilidade para que eles possam restaurar a fertilidade deles e dessa forma engravidar. Então, eu decidi há alguns anos ir para os Estados Unidos, me preparar, e lá eu descobri a Naprotechnology. O que é? Muitas pessoas querem saber o que é. Né? A Naprotechnology, ela nasceu de um método natural, chamado método Creighton. E o que o método Creighton nos revela? Ele é um método que se baseia na observação do muco cervical. Já ouviu falar do método Billings? Sim. Que você, inclusive, é a nossa embaixadora aqui no Ceará. Exatamente. Então, o método Creighton, ele é um filho do método Billings. O Dr. Thomas Hughes, que foi o desenvolvedor, ele foi lá na Austrália e ele participou
né, de algumas investigações, de uma parte do processo de desenvolvimento do método Billings. Então ele conheceu o Dr. John Billings e a doutora Evelyn Billings, viu como as pesquisas estavam andando, percebeu a grandiosidade que era aquilo, mas ele, como ginecologista, ele tinha um objetivo diferente do Dr. Billings. E graças a Deus, porque o método Billings, ele foi criado para algo muito belo, para ser um método universal. Um método que toda mulher pudesse ter acesso e pudesse aprender. E pudesse, dessa forma, regular a natalidade, exercer a paternidade responsável. Enquanto que o método Billings foi criado para essa finalidade e ele cumpriu lindamente a finalidade dele, cumpre até hoje, porque é o método natural mais difundido no mundo todo, o método Creighton, ele foi feito para um outro propósito. Ele foi feito para aprofundar na descoberta da saúde reprodutiva da mulher. Então ele foi feito para discernir que essa alteração aqui no muco cervical, dessa forma, ela não é boa. Isso daqui é resultado de, por exemplo, uma deficiência de progesterona. Então eu consigo, olhando um gráfico do método Creighton, pensar em hipóteses diagnósticas só de olhar para aquele gráfico, só de ver aquelas alterações. E dessa forma a gente consegue medir os hormônios, fazer as investigações adequadas em cima do método Creighton e ter protocolos que tratam cada uma dessas alterações. A essa ciência que se baseia nas alterações do método Creighton e que tem protocolos específicos para tratar essas alterações, é que a gente chama de Naprotechnology. E aí você dá a possibilidade às mulheres que sofrem de infertilidade ou que estão inférteis por aquele período de engravidarem. Eu queria que você falasse para mim, com certeza você já deve ter visto, né, e ouvido muitas histórias no consultório, são muitas realidades. A infertilidade é algo que dói muito nas mulheres que estão impossibilitadas de ter um filho, de realizar o sonho de ser mãe, é algo que é difícil. Meu Deus. Eu digo muito, e a primeira vez que eu tive o impacto de sentir essa dor, né, eu defini de uma forma, é uma dor que dói na alma. Não é uma dor só física ou emocional, é uma dor que ela mexe diretamente com algo que faz parte da essência da mulher. Porque toda mulher é chamada maternidade. E aí muitas pessoas também distorcem e até porque não entendem o que é maternidade. Muitas pessoas acham que maternidade está diretamente relacionada a gerar um filho no ventre. E não. Maternidade não é somente isso. Freiras podem ser mães, sem nunca terem gerado um filho no ventre. Isso. Você vê geralmente freiras, obras de caridade, elas estão diretamente relacionadas a obras de caridade que elas exercem ali algum dom maternal, seja com crianças, seja com idosos. Então, freiras, mulheres celibatárias, que nunca vão gerar um filho no seu ventre, elas se consideram, elas realizam plenamente o seu dom da maternidade. Assim como casais que adotam. Se todos nós fôssemos abertos a essa possibilidade. A adoção é algo belíssimo, é algo divino mesmo. Um casal que abre o seu coração para receber um filho que não foi gerado no seu ventre, porém, de alguma forma inexplicável, você se sente pai e mãe daquela pessoa, meu Deus, isso transcende a criação até. Né? E assim, você tocou num assunto agora que assim, o que a gente vê muito, né, nas matérias, nessas reportagens que tratam do assunto de adoção, é que existem muito mais crianças à espera de uma família do que casais que estão aí querendo adotar. Ou seja, então por que todas essas crianças não estão... aliás, perdão, é o contrário, existem muito mais casais à espera do que crianças para serem adotadas. Então por que todas essas crianças não já estão adotadas? É claro, a gente não vai entrar nesse mérito, mas existe toda uma burocracia, não é um processo muito fácil. Né, de adoção. Mas é isso, eu espero que você tenha dito, assim, realmente toque quem está nos assistindo, porque realmente a adoção ela é um ato de amor ao próximo também. E como você falou, é uma forma também de você realizar o sonho de ser mãe,
de ser pai, né? Sim. E não necessariamente ser pai, mãe de sangue, digamos assim, né? O que você gerou é também uma possibilidade. Basta estar aberto, né? E eu posso te dizer uma coisa, Ana. Eu já tive alguns casos de casais, são poucos, sim, né? Mas existem sim casos de casais que, por alguma razão que eu não consigo entender, mas que Deus entende, não conseguiram, mesmo com todos os tratamentos, gerar a vida, né? Gerar ali no seu ventre. E a alegria de saber que esses casais, quando eles vieram me dar a notícia de que eles tinham adotado uma criança, a alegria dessa notícia, eu juro pra você, é igual à alegria de ter recebido um teste de gravidez de qualquer outro casal que tenha engravidado e que eu tenha tratado. Porque é algo tão lindo, tão divino mesmo, quando a gente recebe assim uma notícia como essa. Teve um casal, eu nunca esqueço, que eles trouxeram a criança lá para o consultório. Para você conhecer. E eles não me falaram nada. Que legal. E quando eles abriram a porta, entrou ele, depois entrou ela, os dois com um sorriso assim que eu não conseguia entender, porque que aquele sorriso tão grande, tão aberto. E aí ela disse, a gente tem alguém para lhe apresentar. E aí veio, era uma menininha de 4, 5 anos. E quando ela entrou, eu disse, quem é ela? Eu ainda não queria acreditar, assim, vamos botar assim, eu não vou me precipitar, eu vou perguntar. E aí ela disse, é nossa filha. Então, quando ela disse isso, a alegria, meu coração realmente transbordou ali. Então, o meu propósito como médica provida, né, já que a gente vai voltar a essa primeira pergunta, ela vai muito além do que ser um instrumento para que uma vida chegue ao seu ventre. Sim. É muito maior do que isso, gente. É infinitamente maior, até porque o que eu faço é muito pequeno, diante da grandeza de Deus. Mas ela vai além. Essa missão provida, ela acolhe crianças que estão em orfanatos, esperando por uma família para serem adotadas. Crianças que estão à beira de uma mãe cometer um aborto, infelizmente. Então é muito maior. Eu lembro, falando desse tema em específico, que uma vez eu atendia eu era professora de uma faculdade aqui em Fortaleza, e eu atendi uma moça. Ela engravidou a primeira vez, uma gravidez indesejada do namorado. E ela estava num processo de acaba ou não acaba com o namorado, e acabou nessa história que engravidou. Tudo bem, levou a gestação adiante, foi uma gestação saudável, o bebê nasceu, lindo, maravilhoso. Quando ela conheceu uma outra pessoa, que ela estava com pouco tempo de relacionamento, ela engravidou dessa pessoa. E ela chegou para mim, desesperada. Na época eu tinha 2 filhos e o João estava com menos de 1 ano. E ela chegou para mim e disse, doutora, pelo amor de Deus, eu não posso ter essa criança. A senhora precisa me ajudar, eu preciso abortar essa criança. Eu não tenho condições, eu tenho pouco tempo de relacionamento, como que vai ser isso? Eu não posso. Aí eu olhei para ela e disse, pegue seu celular, anote meu número, pode anotar meu número. E aí você vai fazer o seguinte, você vai deixar essa criança nascer. E quando essa criança nascer, você vai me ligar, que eu vou ficar com essa criança. Eu vou adotar essa criança. Mas eu peço, por favor, que você não cometa a loucura de abortar essa criança. Eu crio, eu cuido, mas não faça isso. Aninha, ela ficou em choque. Acredita. Ela não conseguiu dizer mais nada. Ela só olhou para mim com o celular na mão, ela já tinha acabado de anotar meu número. E aí ela saiu. Eu disse, meu Deus, o que é que essa menina vai fazer? Mas a minha parte eu estou fazendo. Vamos lá. Eu não posso pegar ela pela orelha. Aí cheguei em casa, não lembro demais, cheguei em casa, aí eu olhei pro meu marido e disse, amor, talvez daqui a 9 meses a gente tenha um outro bebê em casa. Aí ele, meu Deus do céu, que ela tá grávida!
terceiro. Tu já está grávida? Eu disse, não. Aí contei pra ele o que tinha acontecido. Aí ele, meu amor, vamos aguardar. Vamos aguardar. Quem sabe é uma meninazinha? Ele ainda pensou assim, porque ele na época nós tínhamos dois ideia. meninos, né? E aí ele disse, quem sabe é uma meninazinha, né? E eu disse, meu Deus, e é isso. A Missão Provida, ela passa por essas situações. E quantas mulheres, né, a gente conversando aqui, não estão nessa mesma situação dessa jovem num momento como esse, né? Sim. Doutora, eu queria que você falasse para a gente, logo lá no início da nossa entrevista, você falou que como ginecologista e obstetra, né, principalmente como ginecologista, você não recomenda o uso de nenhum contraceptivo, né? Não coloca DIU. Quando você tomou essa posição, né, tomou essa decisão como profissional, você foi julgada pelos seus colegas? Com certeza. Pela sociedade? Com certeza. Primeiro porque nós aprendemos na residência médica de ginecologia e obstetrícia que anticoncepcional é a solução para todos os problemas da saúde reprodutiva. E hoje, graças a Deus, a gente tem visto que isso não é bem uma verdade. Muito pelo contrário, isso é uma inverdade. Quantos estudos hoje têm nos mostrado justamente o contrário, Ana? Que anticoncepcional silencia o seu corpo, mascara os sintomas, enquanto a doença continua progredindo, as repercussões inflamatórias e metabólicas continuam avançando, mesmo você fazendo uso do anticoncepcional. E ainda pior, a própria substância sintética, do hormônio sintético que é composto o anticoncepcional, piora os sintomas silenciosamente. Piora os sintomas não, mas a doença silenciosamente. Porque piora o processo inflamatório crônico no nosso corpo. Então, cada vez mais, a gente tem buscado o que é o mais natural. Então, quando eu falo de buscar o natural, além de mudanças de estilo de vida, porque isso é algo mandatório na vida de toda pessoa, independente de ela querer engravidar ou não, além de uma suplementação de vitaminas, minerais, antioxidantes e tudo mais, que isso também é importante para a saúde, haja vista que a nossa alimentação, a alimentação do homem moderno é muito pobre de nutrientes. Por mais que eu queira me alimentar daquilo que tem de mais saudável, jamais vai chegar perto do que os nossos avós experimentaram, dos nossos bisavós experimentaram. Eles colhiam da terra, sem agrotóxicos, sem conservantes, sem nada disso. Hoje, por mais saudáveis que nós queiramos ser, ainda assim não chega perto do que foi a alimentação de 2 gerações atrás, 3 gerações atrás. Então, pensando nisso tudo, a gente também fala, por exemplo, de suplementação de hormônios bioidênticos. A Naprotechnology, ela é uma das ciências, por isso que eu acho assim, o que o Dr. Hildreth descobriu na década de 80 é profético até. Se eu fui atacada, ridicularizada no tempo de hoje, eu fico imaginando que esse homem não sofreu em 1985, que foi quando ele lançou, e ele lançou o primeiro estudo sobre a Naprotechnology. O que ele sofreu? Porque lá atrás ele advogava que a solução para recuperar a saúde reprodutiva da mulher eram os hormônios bioidênticos, era a progesterona natural, era o estradiol natural. Lá atrás ele falava disso. E hoje a gente vê essa verdade vindo à tona. Então realmente Deus preparou esse terreno. Eu digo muito que a Napro, ela veio para este tempo. Mas ela precisou ser plantada lá atrás. Assim como uma outra técnica com a qual eu trabalho, que é a hidrotubação. Já ia lhe perguntar isso agora. Assim, a gente vê muito como uma alternativa para problema, aí você me corrige se eu estiver errada, de mulher que tem algum problema nas trompas, ou uma gravidez, né? Como é essa técnica? Vamos lá. A hidrotubação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma técnica nova. É uma técnica bem antiga, por sinal. É uma técnica pré-era da reprodução assistida. Então, médicos lá atrás, na década de 80, 70, faziam rotineiramente, praticavam rotineiramente nos seus consultórios. Existia hidrotubação no SUS, Ana.
Mulheres que não tinham acesso, tinham ali acesso ao SUS e nos hospitais eram feitos a hidrotubação. E hoje foi resgatada por um médico que conseguiu preservar a técnica lá de trás. Só que com algumas modificações. A gente costuma chamar, e como ele mesmo fala, que é o Dr. André Vaz, que é um médico ginecologista do Rio de Janeiro, ele diz que é a hidrotubação moderna. Por quê? Porque hoje se usam drogas mais potentes do que se usava no passado. Hoje se usa uma diluição diferente do que se usava no passado. E a gente, pensando nisso tudo, tem resultados muito mais interessantes do que se tinha no passado. Realmente é uma técnica em que a gente tem uma injeção de medicações dentro do útero e essas medicações elas passam pelo útero e banham as trompas por dentro. E quando elas passam pelas trompas, elas vão abrindo as trompas, vão desinflamando as trompas, restaurando a função das trompas. Porque nossas trompas são revestidas por cílios que batem coordenadamente. Sabe aqueles barcos vikings? Sim. Que a gente tem ali os remos e o remador ele vai na mesma sincronia. Dentro das nossas trompas nós temos cílios que batem igual os remos dos barcos vikings. E quando a gente tem ali processos inflamatórios causados pela endometriose, pela adenomiose, processos inflamatórios causados por infecções que a gente adquire na relação sexual, as ISTs. Sim. Quando a gente tem esse tipo de inflamação, esses cílios vão sendo destruídos. É como se eu fosse tirando os remos. Sim. E cada vez que eu vou tirando, eu não vou conseguindo produzir um movimento adequado para levar os espermatozoides até o óvulo que está lá no final da trompa esperando e trazer esse óvulo fecundado para o útero, para que ele possa ser implantado. A hidrotubação ela devolve essa saúde das trompas, restaura a função dos cílios, restaura o processo inflamatório, trata infecções. É uma técnica perfeita. Assim, eu sou realmente muito fã porque eu vejo os resultados na prática. Eu ia perguntar isso agora, se realmente, depois de passar por um processo como esse, se as mulheres elas têm a chance de realmente engravidar novamente. Sim. Você já tem comprovado casos? Assim, a gente tem estudos científicos, são estudos do exterior, que mostram taxas de gravidez acima de 60%. E ainda aqui no Brasil nós não temos estudos, porque infelizmente nós temos encontrado barreiras nas universidades para que haja estudos com hidrotubação. Eu entendo perfeitamente, são estudos que vão envolver pessoas, né, seres humanos, então tem que ser algo sério. No entanto, a gente já teve alguns colegas no Brasil, porque nós temos um grupo bem coeso de médicos que foram treinados pelo Dr. André, no Brasil todo, então é um grupo fechado de médicos que fazem hidrotubação e nós já tivemos alguns colegas que tentaram fazer, por exemplo, um estudo de hidrotubação na sua dissertação de mestrado e encontraram grandes barreiras e tiveram que modificar a linha de pesquisa. Então, assim, Deus vai abrir de alguma forma, porque a gente carece, de fato, de estudos brasileiros, de estudos que mostrem a técnica do Dr. André acontecendo. Mas quando isso acontecer... Até lá, ele tem você aí, a senhora aí como uma grande admiradora do trabalho dele, vai levando por onde você passa, né? Exatamente. Informando, é como a gente está fazendo hoje, né? É isso. Dando só uma pausa aqui na nossa conversa, gente, vocês estão vendo que de vez em quando, né, colocam aí na sua tela esse QR Code. Esse QR Code é para que você faça a sua doação, o que você puder, para nos ajudar a nossa produção do nosso perfil Arquifor, a sempre estar trazendo pessoas assim como a doutora Rebeca Dourado, né, que traz histórias inspiradoras, o depoimento dela de vida, falando sobre a sua vocação e tantas outras pessoas que já passaram por aqui. Como eu sempre falo para vocês, existe toda uma equipe, né, por trás, que está todo dia aqui empenhada, todas as quartas-feiras empenhada essa equipe, para levar para você a melhor informação, a melhor formação, o melhor programa. Então, colabora com o que você puder. Quem não estiver podendo por enquanto, reza pra gente, coloca uma Ave Mariazinha aí pra gente no seu terço, porque essa Ave Maria vai fazer com que a gente se sustente e
continuemos aqui firmes para trazer toda quarta-feira para você o perfil Arquifol, que está sendo uma grande alegria fazer esse programa. Hoje, uma grande alegria estar conversando com você, Rebeca. Eu não vou chamar a senhora, porque ela é muito jovem. Com você, Rebeca. E assim, eu estava vendo o seu Instagram, que Instagram lindo, né? Assim, que história realmente inspiradora como mãe, como mulher, né? Como profissional. E eu queria que você falasse para a gente um pouco, assim, dessa sua opção mesmo, assim, você vem de família católica, cristã, Sim. Né? A sua formação lá atrás, quando criança, quando jovem, ela foi determinante para que você fizesse essa escolha, né, de hoje estar aí com essa bandeira levantada para a vida, e se você em algum dia lá atrás pensou em ser médica, se isso era um sonho de adolescência, como é que foi que a medicina surgiu na sua vida? Primeiramente, sobre a primeira pergunta, né? Vamos em parte. Foi a razão, né, na verdade. Eu venho de uma família católica de berço. Sim. Meus pais tiveram 6 filhos, sempre foram um casal aberto à vida. Quando a gente fala de abertura à vida, no âmbito real dele, não de que meus pais não faziam nada, e tinham os filhos que queriam e tal, não. Não é? Cada filho antes era anunciado por Deus. Essa é a verdadeira essência da abertura à vida. As pessoas não entendem. Não é ter filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e mais filhos. Cada filho, ele tem um propósito para vir. Deus anuncia, Deus sonha junto conosco. Então, cada filho que os meus pais tiveram foram sonhados, foram antes anunciados. E isso é a verdadeira essência. Meus pais, eles beberam, como eu digo, daquilo que é mais puro, mais inicial da renovação carismática. Eles lá atrás viram o aflorar, o florescer da renovação aqui no Brasil, chegando aqui em Fortaleza especificamente. E junto com a renovação veio uma enfermeira lá de São Paulo, a irmã Marta. E essa mulher ensinou meus pais e mais 2 casais o método Billings. Isso mudou completamente a vida deles. Eles já eram casados, eles já tinham lido algo sobre o método Billings, então eles tentaram de alguma forma fazer o método Billings no início do casamento. E quando a irmã Marta veio, ela deu essa missão específica de difundir o método Billings para o Brasil, por onde eles passassem. Esses 3 casais deram grandes frutos. Um casal hoje, são os coordenadores do Semplafan, do Plafan aqui em Fortaleza, né, a Lucinha e o Lupécio. O outro casal são os coordenadores do Planabon, lá, aqui também em Fortaleza, mas lá na comunidade Face de Cristo, um no Shalom e outro na Face de Cristo, que são a Ângela e o Guto. E meus pais, durante muito tempo, caminharam também na Face de Cristo, mas à medida que eles foram tendo os filhos, quando eles se mudaram para uma localidade de Fortaleza mais distante, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis para eles acompanharem o movimento. E o fruto do matrimônio deles, que sou eu, a primeira filha, estou fazendo honra a esse chamado da irmã Marta lá atrás, né? Assim, meu pai, ele se emociona muito quando ele fala disso, porque ele disse, olha, eu me angustiei durante muito tempo de não conseguir dar continuidade à minha missão no Billings, porque eles viajavam o Ceará inteiro para dar instrução do Billings, para casais de paróquias e tudo mais, né? Na época que eles estavam ali dentro da Face de Cristo. Mas eles se angustiavam muito por não terem conseguido dar continuidade devido ao chamado dos filhos. E quando ele olha para o que eu estou exercendo hoje, ele diz, nada termina, na verdade a obra de Deus ela continua. Então ela continuou comigo, porque eu sou realmente uma grande difusora, vamos botar assim, das maravilhas que é o método Billings na vida de muitos casais, na minha vida como mulher, porque eu digo que antes de me tornar uma médica que defende o método Billings, que diz que ele é científico, que estuda o método Billings, eu antes disso fui chamada a ser esposa, que faz um método natural, que conhece o seu corpo, que partilha a sua fertilidade com o seu esposo. Essa é a grande graça.
Em algum momento, sim, na faculdade de medicina, botaram na minha cabeça que método natural não funcionava. Porque é uma ideologia, né? Sim. Elas vão ali entrando na nossa cabeça e dizem, olha, isso não funciona, isso não dá certo. Mas a partir do momento que eu recebi o chamado de ir com meu esposo, fazer um método natural, de conhecer o método Billings e de aplicar isso, aprender isso no meu matrimônio e de viver isso no meu matrimônio, eu disse, gente, todo casal merece entender isso. Todo casal merece aceitar isso daqui, porque realmente o método Billings ele não é feito só para católicos, Ana, como muitas pessoas pensam. Os métodos naturais, aí eu vou abrir a gama de métodos naturais, não somente o método Billings, mas todos os métodos naturais, eles são para toda mulher, para todo casal. Porque é um processo de conhecimento do seu próprio corpo, da sua fertilidade, de olhar para si, para a sua saúde, e também olhar para quando não está funcionando bem. E em vendo quando não está funcionando bem, procurar ajuda o mais precoce possível. Isso é fantástico. E aí já respondendo a sua segunda pergunta, nem sempre eu pensei em ser médica. Lá atrás eu queria ser arquiteta, acredita? Eu sempre gostei muito desse universo de decoração. Mas Deus queria ela na medicina para ela fazer esse trabalho que ela faz hoje. Isso. Eu sempre gostei desse universo de tornar o meu redor tudo belo. Né? Eu sempre gostei disso. Sempre fui assim, tive um olhar aguçado para o belo. Né? Então, assim, eu via isso na arquitetura, eu via isso, poxa, modificar os espaços, né? Enfim, gostava muito de desenhar, sempre tive uma aptidão muito grande por desenho, para desenhar, minha letra era bem bonita, ainda é, viu, gente? Apesar de eu ser médica, eu sou uma médica com a letra bonita. Mas lá atrás, no ensino médio, eu comecei a me imaginar como arquiteta. Eu não gostei muito da ideia. Eu percebi que eu gostava de cuidar. Eu percebi que o cuidado fazia parte da minha essência. E aí eu disse, e quais são as profissões que a gente cuida? Aí pensei, enfermagem não. Farmácia, minha mãe é farmacêutica. Pensei, eu disse, não tem nada a ver comigo. Eu vejo a atuação da minha mãe, e minha mãe é uma mulher muito bem vocacionada. Ela ama o que ela faz. E aí eu dizia, eu não consigo ser tão apaixonada por farmácia da forma como minha mãe é. E eu comecei a olhar para o meu pai, que é médico. E nessa hora, em olhando para ele, olhando para o cuidado dele, olhando para a missão dele como médico cristão, católico, como ele anunciava a palavra para muitos, né? Como isso era belo. E aí eu comecei a me imaginar como médica, e eu comecei a gostar de ver esse futuro, de ver essa cena na minha frente. Eu cuidando de outras pessoas, eu tocando nas dores. E eu imaginava isso no passado só como cuidado físico. Mal sabia eu que isso era muito maior. Santa Giana tem uma frase que eu acho belíssima. Quando eu li isso num dos livros dela, que tem algumas cartas dela, ela fala que mesmo quando não há nada para fazer com um corpo que está ali moribundo, um corpo que está ali já dando seus últimos respiros de vida, há sempre uma alma para ser salva. A primeira vez que eu li isso me tocou muito, porque é uma medicina diferente daquilo que a gente está acostumado. A medicina ela se detém muitas vezes só ao corpo. Poucas vezes, em algumas áreas, a gente vai à mente, à psique. Mas é difícil a gente encontrar médicos que se detenham a algo mais interno e mais profundo que a alma. Hoje eu consigo olhar doenças da alma em algumas das minhas pacientes. Uma médica, um profissional como você, foi preciso para tudo isso colocar medicina de um lado, ciência de outro, aliás, a sua vida como cristã de um lado e a ciência do outro, porque às vezes as pessoas colocam as duas coisas em lados opostos. É preciso fazer isso ou não? Não mesmo. Medicina e ciência sempre andaram lado a lado. Quando a gente começa a ver e estudar onde que nasceram as primeiras universidades. Quem foi que fundou as primeiras universidades? Padres. Padres. Padres fundaram as primeiras universidades.
Por quê? Porque a ciência, fé e razão sempre andaram juntas. Mas o homem moderno resolveu separá-las. E aí onde começou a decadência. Aí onde começou a decadência dessa ciência tão bela que é o cuidado. Né? De a gente buscar ativamente a causa para aquela enfermidade. Quando a gente separa a fé e a razão, a gente não consegue ir tão profundamente quanto aquela pessoa pede. Sim. Porque existem doenças que não são só no corpo. Existem doenças que vêm da alma. E quando a gente percebe, eu já tive, juro para você, eu já tive situações no consultório de eu olhar e dizer, olha, você vai fazer esse plano de tratamento assim, 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 mas tem um detalhe a mais. Se você não fizer isso, tudo que eu passar não vai resolver. Você vai precisar de uma oração de cura e libertação. Acredito. E ela olhou para mim, ela disse, como é que é isso, doutora? Aí eu disse, olha, você vai a um padre, explicar a sua história, explicar o que eu estou lhe falando aqui, e ele vai saber exatamente do que eu estou falando. E, coincidentemente, porque eu disse que não é coincidência, é providência. Então, providencialmente, ela, poucas semanas depois, foi chamada a um seminário de vida no Espírito Santo. No lugar que ela tinha que ir, no lugar mais certo. E lá, ela viveu essa experiência da cura e libertação. E ela chegou para mim totalmente modificada. Ela olhou para mim e disse, doutora, essa oração que a senhora pediu para eu fazer, ela falava isso, falava para eu renunciar isso, para eu renunciar aquilo outro. E eu disse, sim, é isso aí. Olha aí. Ela disse, doutora, aquilo transformou a minha vida. Acredito. Então é sobre isso, Ana, é olhar além. O homem hoje precisa resgatar a junção da ciência e da razão. As duas precisam caminhar juntas. Quando a gente vê uma encíclica tão profética como Humana Vitae, que falava justamente da natureza do ato conjugal, a natureza unitiva e procriativa, e quando a gente vê a destruição das famílias, porque São Paulo VI já falava disso na encíclica. Ele dizia, o que eu prevejo de um casal que deixa de viver um ato conjugal da forma como Deus o criou, é isso, é a destruição da família, é a desvalorização da mulher. E tudo o que ele escreveu ali, a gente vê hoje na sociedade moderna. Infelizmente, a gente vê isso. Então nós precisamos resgatar. A ciência, ela nunca esteve tão escancarada e tão... Como é que eu posso explicar? Ela nunca esteve tão escancarada e ao mesmo tempo tão desmascarada. Acho que a palavra é essa, é desmascarada. Para que a gente possa olhar, por exemplo, para o que as encíclicas falam, para que os documentos da igreja falam e digam, poxa, eles já falavam disso. Isso daqui tem tudo a ver. Teve uma paciente minha, para a gente só finalizar esse contexto específico, porque eu vou contando, vou lembrando das histórias e vou contando, né? E a gente está adorando. Ela olhou para mim e disse, olha, a causa da sua infertilidade está nas suas trompas. A gente vai precisar fazer um tratamento. Ela, mas o que foi que fez as minhas trompas ficarem doentes, doutora? Aí eu disse, ó, essa infecção aqui, que você adquiriu lá atrás, na sua adolescência, quando você teve relações sexuais com outras pessoas. E aí ela olhou para mim e disse, a senhora quer me dizer que foi uma doença que eu adquiri lá atrás? Eu disse, foi. Aí ela olhou para mim e disse assim, doutora, mas ainda a igreja novamente está certa quando pede para os casais viverem a castidade até o matrimônio. Porque se eu e o meu esposo tivéssemos vivido isso, eu não estaria vivendo as consequências de uma atitude impensada lá atrás na minha adolescência. Tanto ela como o esposo tinham vivido, tinham casado sem serem virgens. Então, quantos casais a gente tem isso? A gente vê um boom de ISTs. Como tem ISTs que a gente pensa, não, é ali uma coisinha ali, tratou ali, trata às vezes maltratado.
a doença fica ali se alastrando e quando vê, as trompas estão obstruídas, o endométrio está inflamado, o bebê não consegue implantar, aborto de repetição por conta de endometrite e por aí vai. Doutora, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, que pena. Vou pedir mais meia hora da próxima vez, porque o assunto rende. Rende mesmo. A gente falou muito de método Billes, mas eu acho que a gente precisa dizer em poucas palavras o que é realmente, porque às vezes pode ter gente que está do outro lado que a gente só falou, mas a senhora não explicou. Diga em poucas palavras o que é o método Billes. O método Billes é um método natural. Prática. Sim. E o que é um método natural? É um método que me auxilia a perceber os meus sinais de fertilidade. Para que dessa forma eu possa, em identificando a minha janela fértil, porque a mulher ela não foi feita fértil o ciclo inteiro, ela tem uma janela de fertilidade. E os sinais de fertilidade nos auxiliam a perceber quando eu entro na minha janela e quando eu saio dela. O método Billings, ele é um método que me auxilia a perceber essa janela de fertilidade pela observação de um sinal de fertilidade que nós temos, que é o muco cervical. Então, é em observando o muco, em percebendo as alterações do muco ao longo do ciclo, que eu vou perceber quando eu entro e quando eu saio dessa janela de fertilidade. Então, casais que desejam, por exemplo, Ana, evitar uma gravidez naquele momento porque tem algum motivo justo para evitar, eles podem se abster de relações dentro desse período aí da janela fértil. Enquanto que casais que estão almejando engravidar e que muitas vezes não sabem nada sobre o seu corpo, se beneficiam muito de um método natural como o método Billings, porque ele percebe claramente o dia mais fértil e a janela de fertilidade. O dia mais fértil ele se chama ápice. Então, quando a mulher percebe o seu ápice, é o dia mais fértil do seu ciclo inteiro. E um casal que deseja engravidar precisa, por obrigação, perceber o ápice. Principalmente casais que sofrem de infertilidade. Porque as chances nesse dia ápice são muito maiores do que em outros dias. A literatura fala, por exemplo, de casais que têm chance de mais de 80% de engravidar no dia ápice. Casais que não têm problemas com fertilidade, né? Então, assim, mesmo casais que têm infertilidade, esses sim é que são chamados a identificar o dia ápice. Então, o método Billings é esse método, que nos auxilia pelo muco cervical. Vamos fazer agora um ping-pong rapidinho para a gente encerrar. Eu vou dizer uma palavra, aliás, eu vou lhe fazer uma pergunta e você vai responder, se possível, com a única palavra. Ok. Que vier à sua difícil, cabeça. Para uma mulher isso é difícil, né? Gente. Vai ser o teste. Vida. Família. Fertilidade. Criação. Maternidade. Missão. Ela tem 4, gente. A mais novinha tem 5 meses. Ciência. Fé. Providência. Ah, meu Deus, Deus. Família. Eita. Tudo. Família é a célula da sociedade. E para você vem primeiro do que tudo, família? Tudo. Trabalho, profissão? Tudo. Eu abriria mão. Eu amo o que eu faço, Ana. Mas eu abriria mão de tudo pela minha família. E seria feliz do mesmo jeito. Se eu deixasse de ser médica, porque minha família estaria me pedindo isso, eu seria feliz da mesma forma. Ou até mais, acredito. Doutora Rebeca, muito obrigada pela sua participação. Repito o que eu disse, gostaria de mais meia hora com ela, mas ela vai voltar, sim, se Deus quiser. Em outra oportunidade ela irá voltar. Muito obrigada pelo seu testemunho. Eu quem agradeço. Que ele alcance, assim, as famílias, né? Amém. Esse testemunho, assim, de coragem, né? Que você falou pelas escolhas que você fez enquanto profissional, que isso acenda, né, nas pessoas aquela esperança, né? Principalmente pela importância que é o dom da vida. Sim. Né? Que as pessoas realmente deem a importância que isso tem, né? Os casais e aqueles que não podem, infelizmente, que se abram à adoção, como você bem falou naquele momento. Então, que Deus abençoe a sua profissão, o seu matrimônio, os seus filhos, né? A Tereza de Jesus, que está com 5 meses, que ficou conhecida no Brasil inteiro, a coisa mais linda.
E muito obrigada. Muito obrigada Eu que mesmo. Até uma próxima, Ana, se Deus prazer quiser. enorme. Obrigada. E para você que ficou até agora aí com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Pegue esse conteúdo aqui com a doutora Rebeca Dourado e manda para todos os integrantes do seu grupo de WhatsApp, dos seus grupos, né, que você tem no WhatsApp. Um beijo grande para você. Muito obrigada pela companhia. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.